Shalom, igreja, bom dia, graça e paz. Vamos começar o nosso culto agora pela manhã. Somos gratos a Deus por mais uma semana, que se passou. Vencemos mais uma semana, porque Deus nos faz mais do que vencedores. Somos gratos, meu Deus, por esta manhã, pela beleza de estarmos na Tua casa, pela bênção de sermos os Teus filhos, por termos o sangue de Jesus, o nome de Jesus, as palavras de Jesus, que são palavras de vida eterna. Te somos gratos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Te somos gratos porque Jesus nos tornou mais do que vencedores. Em Cristo Jesus temos vitória sobre o pecado, sobre o mundo, sobre a carne e sobre principados e sobre potestades, meu Deus. Que esta realidade se cumpra agora sobre nós, sobre aqueles que estão se dirigindo para a Tua casa. Tome nesta manhã a vida de Marcelinho, de Mateus, que vão nos conduzir em toda a adoração nesta manhã. Que possamos tocar o Teu coração e que o Senhor esteja abençoando nesta hora cada pessoa aqui, cada vida, cada mulher, cada homem, cada líder que se preocupou em estar aqui na Tua casa para Te adorar. E a adoração nós queremos que seja em espírito e em verdade. Guarde toda a Tua igreja, o Teu povo. Abençoamos Jerusalém com paz, com prosperidade. Abençoamos o nosso Brasil. Tudo já foi consumado. Declaramos vitória no meio político. Não tem mais tempo de políticos corruptos e corruptores. Nós eliminamos do Brasil e usamos a Tua armadura poderosa para proteger o Brasil destas hostes malignas que têm roubado, que têm saqueado, que têm empobrecido o povo. E que sejamos livres e que a Tua igreja seja livre para Te servir, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos começar. Aclame ao Senhor. É um cântico muito bonito. Nós não temos letra hoje, mas muitos conhecem. E nós vamos adorar com Marcelinho e Mateus. Meu Jesus, Salvador, Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. aclame ao Senhor toda a terra e prostremos De majestade, de louvores ao Rei. montanhas se prostrem e rujam os mares ao som Do Teu nome, alegre. Te louvo por Teus grandes Feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis as Tuas promessas a mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Tudo que sou, tudo que
as maravilhas de ser consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, todos os dias, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e prostremos, firme majestade, louvores ao Rei. Montanhas e prosem e rujam os mares ao som do teu nome. Alegre te louvo por teus benefícios, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Quebra meu orgulho, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos nesta hora. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão De tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar,
Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, aleluia. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu
Aleluia. Glória a Deus, igreja. Tome seu assento. É uma bênção estarmos na casa do Senhor neste domingo de manhã, para aprendermos do Senhor, aprendermos da sua palavra. E eu quero agradecer a Deus pela sua fidelidade. Eu tenho dito assim, tem gente que eu venho para a igreja, eu sei que eu vou te encontrar aqui. E Deus vai te respaldar por esse fervor, por esta aliança. E porque você tem de Deus essa graça de estar na casa dele. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados, né? São os que estão na tua casa. Até o pardal encontra ninho e andorinha, ninho para si. O que eles fazem, né? Mas Davi disse assim, mas eu encontrei na tua casa os teus altares, Senhor. Isso é muito revelador. E esse é o melhor tempo que nós passamos na vida. Quando a gente para tudo para ter esse tempo com Deus, esse tempo de comunhão, esse tempo de adoração. Eu estava no sítio essa semana e a voz do Espírito de Deus veio claramente, sem ser na hora nona. Eu já disse ao Senhor que Ele tem toda a liberdade de falar comigo a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele me pegou de surpresa. Eu estava lavando um carro, ali naquela entradazinha ali da porta, né? E o Espírito de Deus me disse assim, mostre para a minha igreja a vida de Abraão e a vida de Jó. E Ele começou a me trazer a memória a vida desses dois personagens bíblicos que viveram em tempos distintos um do outro e a forma de viver. No estudo eu percebi que o livro de Jó, ele deveria ter sido o primeiro livro da Bíblia, em termos de personagem. Foi o mais antigo que viveu lá no Oriente. O Gênesis, é claro, fala da formação, né, do Gênesis. Mas Jó é um dos homens mais antigos. A sua história já começa com filhos. Ele tinha 10. Ao passo que Abraão não. Abraão, ele não tinha filhos. Abraão já sai lá de uma cultura totalmente pagã. E ele tem um chamado de Deus tremendo, poderoso. Deus se manifesta, Deus fala. Ao passo que Jó, ele diz assim, eu te conhecia só pelo ouvir. Então tem Deus que chama, que fala, que capacita, faz promessas, e tem outros que Deus nunca falou nada, mas quando ouvem a respeito de Deus, do nosso Deus, eles se prostram. E o Espírito de Deus está me mostrando assim, hoje, a palavra de quarta-feira foi muito linda. Quem guardou, quem não veio, ouça. Porque nós dissemos, hoje, nós precisamos ter ou igual ou maior do que Abraão. A fé precisa ser ou igual ou maior do que a fé de Abraão. Nós precisamos hoje, é vergonhoso para nós não termos uma fé igual ou maior do que a fé de Abraão. Porque Abraão Deus foi se revelando a ele. Hoje nós temos toda a revelação na palavra.
E eu creio que o Espírito de Deus me incomodou exatamente falando da vida de Jó, porque ele apenas ouvia e seguia, e tinha um temor, e era um homem extremamente fiel só pelo ouvir. E o que a Bíblia diz? Que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos aqui na quarta-feira, ouvimos domingo de manhã, ouvimos domingo à noite, ouvimos na rede de jovem, ouvimos a palavra nas células, ouvimos pelo rádio, pela televisão. Então hoje nós precisamos ser pessoas extremamente cheias de fé, porque nós estamos rodeados, conforme diz a Bíblia, de uma nuvem de testemunhas que nos ajudam a sermos crentes, mas crente para valer. Eu espero que em nome de Jesus, no seu coração, você nunca duvide de Deus, e nunca duvide que Deus vai agir, seja na hora ou na área que você precisar. Porque esses dois personagens bíblicos, a palavra do Senhor nos declara, sobre a vida de Abraão e a vida de Jó, ambos eram servos do Deus Altíssimo, ambos tiveram uma revelação a respeito de Deus. Um foi chamado, e o outro ouvia de falar, mas ambos foram fiéis, íntegros, diante do Senhor. Eles não vacilaram diante de Deus, e nós não temos o direito de vacilar diante de Deus. Um é chamado para ser pai de uma multidão, de uma grande nação, dentro de um contexto muito difícil aos olhos humanos, de uma pessoa que já tinha cessado a sua ovulação, mas dentro da palavra de Deus, quando Deus vai lidar com mulher complicada, mulher estéril, Deus não leva em consideração os problemas da mulher. A sua palavra está acima de qualquer complicação. Há um termo em espanhol, que quando a mulher está gestante, é usado assim, fulana de tal está embaraçada, quer dizer, ela ficou grávida, não é? Então não existe dificuldade para Deus em fazer com que uma mulher possa ser mãe de filhos. O que está faltando muitas vezes é a oração, e é preciso orar, e quando ora, Deus ouve. E por quê? Porque não tem limite de idade. Quando se fala em ressuscitar pessoas, a gente tem uma faixa de idade que Deus ressuscita, mas a partir dali já não tem mais ressurreição, não tem ressuscitação, aliás, porque Jesus ressuscitou com 33 anos. Então até aí você pode entrar com a oração e crer no milagre que Deus vai fazer. Mas uma mulher estéril, não existe limites para ser mãe. Veja como Deus é tremendo. Se Deus quer realizar, e Deus quer fazer, é que a mulher, mãe, seja mãe de filhos, não importa a idade, porque Ele gosta de fazer esse tipo de milagres. Então, quando Abraão é chamado, ele estava cheio de complicações desse lado, mas isso não importa para Deus. Ele chega já fazendo promessas para Abraão: serás pai de uma multidão, de muitos povos. Então ele já abre a palavra dele, porque a palavra dele tem poder. Aquilo que ele declara, irmão, se cumpre. Aquilo que ele fala vai se realizar, não é? E aí ele recebe essa visitação. Mas o outro nunca teve um chamado. Jó nunca teve um chamado para ser pai de uma nação, mas ele vivia, isso que eu acho lindo, irmãos, diante de Deus em temor. Eu sei que ele vive, eu sei que existe um Deus. Ele não tinha palavra, ele não tinha revelação nenhuma, mas ele tinha o desejo de servir. Eu ouvi que existe um Deus, eu sei que existe um Criador, eu sei que existe um Todo-Poderoso que criou céus e terra, eu sei que existe um Deus que criou todas as coisas, eu sei que existe um Deus que me criou. E a Bíblia diz que ele andava em temor, com inteireza de coração. Abraão, diz a Bíblia que ele obedecia a Deus passo a passo. Tudo que Deus dizia, ele fazia. Vai para cá, vai para o Egito, ele ia. Volta para cá, ele vai. Então ele era um homem totalmente conduzido por Deus, e se submetia
a rota de Deus. Qual era a rota? Ele não sabia, mas ele andava, e quando andava, Deus ia dando a direção. Esse é o caminho. E quando ele chegava naquele lugar, aonde ele estava, Deus falava com ele, e ele dali ia para outro lugar. Então veja as diferenças. E Jó não, a Bíblia diz que ele nunca saiu do lugar dele. Cada um tem um chamado. Eu tenho um chamado, você tem um chamado. Nós somos pessoas diferentes, mas isso não nos impede de amarmos a Deus, de servirmos a Deus, de sermos fiéis a Ele, de buscarmos o entendimento dEle. A Bíblia diz que por onde Abraão passava, ele levantava altares, e a Bíblia diz que o segundo Jó, ele servia a Deus e apresentava sacrifícios contínuos. Veja, ele sacrificava até pelos seus próprios filhos, mesmo não tendo ouvido a voz de Deus, o chamado de Deus, como Abraão ouviu, mas ele sacrificava, ele oferecia, ele era fiel, ele pedia a Deus pelos seus filhos. Isso prova que nós podemos servir a Deus só porque nós ouvimos de coração, pela palavra. Isso prova também que muitos poderão ter um chamado onde Deus vai falar audivelmente, mas de ambos os homens, nós destacamos que existe no coração, tanto daquele que é chamado, tanto daquele que ele ouve, uma fé inabalável no nosso Deus. Aleluia. Então isso é tremendo, é maravilhoso. Sabe o que eu vejo na vida de Abraão e na vida de Jó? Eles nunca foram desamparados por Deus. Quando você vê Jó vivendo numa situação daquela, em que o inimigo, ele tem contato com Deus, Jó não sabe de nada aqui na terra. Jó não sabe de nada. Ao passo que quando Deus vai fazer as coisas com Sodoma, quando Deus diz tudinho para Abraão, mas Jó entra num período em que o inimigo vai solapar sua família, os seus bens, a sua saúde, e ele não sabe de nada, irmão, mas ele continua crendo. É fantástico a fé, muitas vezes, porque muitos são chamados. A Bíblia diz que Salomão, Deus visitou 2 vezes em sonhos, e no final da vida ele tem que voltar, porque ele andou por tropeços, seguindo outros deuses. E Jó não, ele não conhecia o outro. Você imaginou alguém estar nas cinzas, pele e osso? Porque Deus diz assim: não toque nos ossos, toque nos ossos dele não. Então ficou pele e osso. Que tocou no osso, meu irmão, desconjuntou tudo. Mas Deus é tremendo até para lhe fazer com que um vale de ossos secos seja levantado num grande exército. Posso ouvir amém? Não toque nos ossos, não toque na vida, a vida me pertence. E ele está lá, ó, nas cinzas, no hospital da restauração das cinzas. É o remédio que ele conhece. A palavra de Deus declara que Jó sofreu tanto, que os 3 amigos que chegaram diante dele e viram a situação dele, eles passaram uma semana sem dar uma palavra com o outro, e nem com Jó. Eles não tinham condições. O sofrimento do homem era tão grande, que eles foram e se juntaram a ele, ficaram ali junto dele, não deram uma palavra por 7 dias. Isso me ensina como líder. Tem momentos de dor que palavra nenhuma resolve, mas a presença cura e consolida. Nós precisamos aprender isso. Tem pessoas que a gente não tem o que fazer, mas a presença cura e consolida. Eu estava me lembrando que quando o pai de Júlia, da pastora Júlia, faleceu, a irmã ligou para mim dizendo: ele morreu. Aí eu peguei o carro e fui lá. Quando cheguei lá, ele estava morto, com a roupa de dormir, né, em cima da cama, do jeito que ele morreu.
As pessoas estavam chorando ao redor do irmão José Barbosa, que está na eternidade com Deus, deitadinho, quietinho, parecia que estava dormindo. Não estava com semblante de dor. Eu entrei no quarto, tenho essa intimidade com a família, e fiquei ali do lado, todo mundo chorando. E eu vendo ali o irmão Zezinho, sem vida, aqui da terra. Então, fiquei um tempo ali, até que chegou e fizeram todos os arranjos para levá-lo, né, para preparar para o sepultamento. A presença cura. Os amigos de Jó se fizeram presentes. Depois um vai dizer assim: rapaz, acho que você pecou. E outro foi dizer assim para ele: ó, não é porque você pecou, é porque Deus está te dando esse castigo, ou te dando essa aprovação, porque você ia pecar. Ó, não tem nada a ver. Na revelação bíblica, a gente conhece o lado que Satanás foi pedir a prova, mas Jó não sabia. Então existem tantas coisas no reino do Espírito que nós não conhecemos. E o que Deus nos ensina é que nós precisamos permanecer inabaláveis. Tá certo? Permaneça, diga: eu preciso permanecer na fé, inabalável. Enquanto o diabo estava lá, né? Porque ele foi a primeira vez, toque nos bens. Aí a Bíblia diz que Deus pode tocar, tocou em tudo, mas ele não ficou satisfeito. Ele estava reivindicando, e Jó sem saber, da primeira reivindicação que ele fez, e da segunda que Satanás fez diante de Deus. Aí ele chega muito astuto e disse: é fácil, né? Olha como inimigo, eu quero ver se tocar pele por pele, se tocar no corpo, na saúde, eu quero ver se ele ainda vai declarar que crê em ti, que te ama como Deus. Mas Deus sabe do nosso coração, irmãos. Ei, irmãos, Deus sabe do seu coração. Deus sabe da sua fé. E hoje Deus te trouxe aqui, você que talvez nem tenha pensado em vir aqui, para te elevar num nível diferente. Porque eu e você não sabemos a guerra que existe no mundo espiritual contra nós, as reivindicações que o inimigo faz, as presepadas que o inimigo quer fazer, mas Deus, Ele permite, porque Ele sabe até onde nós podemos ir. Na questão de Jó, Deus sabia até onde Jó podia ir, por isso ele diz assim: não mate, não toque, pode mexer com tudo, mas não toque. Não existe na Bíblia, mas a única coisa que ele não tocou também foi na mulher, por causa da aliança. Deus respeita a aliança. Ó, às vezes a gente não respeita muito não, e às vezes não valoriza muito não, mas Deus respeita isso aqui. E o diabo respeita a aliança. A mulher de Jó ficou meia pirada, mas depois recobrou o sentido, porque muitas das enfermidades mentais têm muito a ver com ação maligna. As pessoas ficam perturbadas, tá? E a gente tem que tomar cuidado, porque é um fiozinho, né? A vida da gente é um fiozinho. E eu vejo essas coisas lindas na vida desses homens. Viviam na mais completa dependência de Javé. E eles foram o que foram por causa, irmãos, Abraão não ia entrar no laudo bíblico como homem de Deus se não fosse a fé em Deus. Jó não ia entrar na história bíblica. Quantos homens viveram na época de Abraão e na época de Jó e não entraram fazendo a história, porque não tiveram fé, não foram como Noé, não foram como Abraão, não foram como Jó. Então estes homens foram o que foram por causa da fé no Deus Todo-Poderoso. Que história eu estou fazendo? Que história você está fazendo, querido?
Você está fazendo história, eu estou fazendo história. Daqui a alguns anos eu não vou mais estar aqui, nem você vai estar aqui. Mas a nossa história precisa ser uma história de homem e homens de fé, mulheres de fé, de confiança em Deus, de não se negociar aquilo que nós cremos. Então eu posso servir a Deus, eu posso honrar a Deus com revelações que Ele me faz, mas eu posso também servir a Deus e honrar a Deus só pelo ouvir quem Deus é. É assim que é. Então o que a Bíblia fala? Que Deus é galardoador. Não importa se Deus se revelou ou não se revelou, o importa é buscar, porque a palavra de Deus é assim, que Deus é galardoador dos que o buscam. Eu preciso buscar em oração, em jejum, na palavra. Eu preciso buscar na adoração. Eu preciso buscar na casa dEle. Eu preciso buscar o Senhor. Você está me entendendo aí? Ei, você está aí? Você está me entendendo? Tá? Se o templo está aberto, busque o Senhor. Se tem as células, busque o Senhor. Não deixe de buscar. Eu preciso buscá-lo. Então, eu vejo o seguinte, ó, me mostra onde existiu pobreza na vida de Abraão. Em tempo nenhum. Me mostra onde existiu pobreza na vida de Jó. Em tempo nenhum. Por quê? Porque eram fiéis, sempre foram fiéis, nunca deixaram de ser fiéis a Deus, nunca deixaram de semear, sempre com holocausto, sempre com ofertas, sempre com dedicações. Então a palavra do Senhor declara que eles não eram ricos não. Uma coisa é ser rico, outra coisa é ser riquíssimo. Não, eu estou dizendo que nós temos exemplos bíblicos de homens riquíssimos, porque foram fiéis a Deus, bilionários. A palavra de Deus declara que Jó tinha muito ouro, Abraão tinha muito ouro, muita prata. Então, um precisou, agora veja como Deus trabalha. Um que tinha revelação, um que tinha promessa, precisou esperar pela promessa, 20 anos esperando, 25 anos esperando pela promessa, até que nascesse o filho da promessa. Eu não sei se você sabe, nós temos a visão de Abraão apenas como Abraão dentro do cristianismo, mas Abraão, aquilo que ele é, não atinge só o cristianismo não, irmãos. Ele vai mais além. O judaísmo tem toda a sua estrutura doutrinária em Abraão. E pasmem aí vocês agora, que agora vocês vão ficar assim. E você sabe que o islamismo tem toda a estrutura baseada na vida de Abraão, por causa de Ismael. Ele não teve o primeiro filho com Ismael, com a serva Agar. Então veja aí, ó o triplé na vida de homem, porque a gente só olha essa corrente aqui, né? Eu sou cristão, Deus falou com Abraão, tal. Mas o judaísmo também não foge. Abraão é centro, e o islamismo também não foge. Volta-se para Abraão e o Deus de Abraão, mas a base bíblica é esse homem de fé, que precisa de Deus para ser pai, que precisa, e Deus lhe concede a bênção de uma forma sobrenatural, por causa da promessa. Aí tem uma chave, aí tem um mistério tremendo, que só Deus sabe, que a gente não pode entrar nesses méritos. A gente só diz, existe uma chave: pai de multidões. Deus disse: eu te farei pai de multidões. E quando Sara diz: despede essa mulher, despede essa criança, aonde? Manda, solta no deserto. Aí Deus diz: pode fazer, por causa da promessa. Quando está lá morrendo de sede, ela diz: Deus, Agar, viu? Eu e o menino vamos morrer de sede. O anjo vem
e mostram a fonte de água, abre uma fonte da rocha para matar a sede de Agar e para matar a sede de Ismael. E Deus disse: e também serás pai de nações, 12 príncipes sairão de ti. Meu Deus! Como eu mostrei para vocês, Jacó e seu irmão Esaú. Está vendo como Deus faz? Essas coisas a gente deixa com Deus. O que nós precisamos é seguir o nosso caminho. Deus fez uma promessa. Abraão tinha uma semente dentro de si, pai de multidões. Então, é nos extremos, onde não há condições humanas nenhuma, é onde Deus vai operar. Pai de multidões, eu não posso, mas serás pai de multidões. Mas a mulher não pode, mas serás pai de multidões. E Deus fez a promessa. E o outro tinha 10 e não prestavam. Por isso que Deus deixou matar, para lhe dar mais 10 santos. É um paralelo tremendo a vida desses dois homens. Nosso Deus, Ele tem palavra. Posso ouvir amém? A sua palavra não volta vazia. É como diz a Bíblia: céus e terra passarão, mas as palavras de Javé jamais irão passar. Ele é Deus. Deus tem palavra. Então eu quero te dizer aqui nesta manhã: se prenda à palavra do Senhor. Mas Deus não falou, a palavra já é tudo o que você pode ter nesses dias. Eu nunca tive um sonho com Deus, mas pede então a Deus que Ele vai te dar sonhos. Eu nunca vi a voz do Espírito Santo, então entra em comunhão e comece a buscar, que você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Porque tem gente que nunca teve uma experiência. Por que não busca? Fecha no quarto, passa uma semana orando, 7 dias orando, para você ver se Deus não vai falar com você. Coma um pouquinho, precisa comer, pai, né? Pouquinho, se feche. Vou tirar 7 dias só em comunhão com Deus. Quando tiver sono eu vou dormir, quando tiver sede eu vou beber, e quando eu tiver fome eu vou comer um pouquinho. Vou passar 7 dias. Você vai ter uma visão e uma visitação sobrenatural. Porque a carne precisa ser mortificada para que o Espírito possa fluir em nós. Então precisamos obedecer no chamado ou não tendo chamado, tendo ou não tendo filhos, tendo 10 e perdendo os 10, e depois Deus vai recuperar tudo. Irmãos, Abrão, ele nunca, você não encontra na Bíblia nenhuma reivindicação de Satanás pela vida dele. E ele foi o pai da fé. A única coisa que você vai encontrar na Bíblia é uma oferta que ele faz ao Senhor, dos pombinhos, das metades, que isso é outra parte, outra mensagem. E quando ele oferece a Deus ali, foi uma guerra tremenda, né? Porque os abutres, as aves dos céus, que são abutres, que não eram apenas aves, eles queriam roubar a oferta, porque a oferta era de aliança. A oferta que estava se oferecendo ali era de uma comunhão plena de Deus com Abraão e de Deus com toda uma geração que chegou até nós. E o inimigo quis roubar a oferta, comer oferta. Você está entendendo como é? Existem níveis diferentes. Deus está me mostrando assim muitas coisas esses dias na palavra. Na vida de Sara, que é colocada nos braços do homem mais poderoso no Egito. Por que Sara, uma mulher com promessas, foi cair nas mãos
do faraó do Egito, como esposa dele. Você está entendendo? Toda mulher que tem promessa e planos, os planos de Deus na vida dela, o inimigo sempre atravessa na frente. Veja Eva. Deus teve que consertar todo o plano dele, porque o inimigo se atravessou nos planos de Deus para a primeira mulher. Irmãos, olha, quando você começa a meditar na vida de Eva, não é brincadeira não. Eu tenho para mim que não existe mulher feia. Não existe mulher feia. O que existe é mulher mal cuidada. Não se cuida, não se penteia, não se limpa, não se depila. Não existe mulher feia, sabe por quê? Eu vou na origem. Deus tirou o homem do pó, mas Deus fez a primeira mulher. Então, se Ele fez a primeira mulher de uma costela, de um homem, só nisso existe perfeição de Deus. Vocês são perfeitos, totalmente diferente da gente, totalmente diferente. Deus fez para multiplicar. Deus fez com seios, não é? Deus fez com útero. Homem não tem nada disso. Então a mulher, ela foi feita por Deus, e elas são as mais lindas sobre a face da terra. Agora precisa se cuidar, precisa se amar, e acima de tudo amar a Deus, porque vocês foram feitas debaixo de uma perfeição tremenda. E disse Deus: de ti, mulher, eu vou levantar um que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, por causa disso, o inimigo se atravessa na frente todas as vezes das mulheres, para atrapalhar sonhos, para atrapalhar realizações, para atrapalhar coisas que Deus quer fazer. Entrou na vida de Eva, entrou na vida de Sara, entrou na vida de Isabel, entrou na vida de Esther, entrou na vida da mãe de Samuel, de Ana. Então nós temos vários exemplos bíblicos de mulheres que foram usadas poderosamente por Deus, mas antes tiveram que passar por uma prova. Eu quero dizer para você: não negocie a sua fé, não negocie a sua dedicação a Deus, não negocie o seu desejo de servir a Deus, de amar a Deus, de estar com Ele. Aconteça o que acontecer, seja de Deus, mulher, seja de Deus. Do que o que a gente vê é mulher por tudo quanto é lado hoje, nos outdoor, e dentro da internet, é tudo quanto é bagaceira. E às vezes até dentro das próprias igrejas. Mas mulher, no toque de Deus, na unção de Deus, não tem quem supere. Vá para um ciclo de oração que só tem mulher, para você ver, mulher cheia do Espírito Santo. Você sai carregado. Que Deus ouve mesmo, e a oração funciona mesmo. E quando elas batem o pé assim, Satanás sabe que ele precisa fugir. Então entra na vida de Sara, joga nos braços de um homem ímpio, que tinha uma serpente na cabeça. Deus disse assim: não é esse plano que eu tenho para você e para sua esposa, Abrão. Sua esposa vai ser mãe de multidões, de ti, que é o pai da fé, não é desse camaradinho aí do Egito que adora a serpente. Deus tirou, mandou praga. Aí Abraão entendeu. Mas já pensou, irmãos? Se Deus não intervém? Se Deus não intervém, cadê a geração? Mas Deus é assim, né? Esse é o Deus da aliança. Esse é o Deus que intervém na nossa história. Esse é o Deus que vem permitindo muitas vezes que o inimigo se apresente.
mas só se apresenta com a permissão dele. Jó perdeu tudo. Não perdeu a vida, mas perdeu a saúde. Ele não tinha saúde. Mas tem uma coisa linda que eu vejo da vida de Jó. Ele não perdeu uma alegria, chamada a alegria de crer. Quando nós temos a fé, ela se transforma numa alegria nas nossas vidas. Irmãos, é gostoso crer, é gostoso acreditar, é gostoso você estar vivendo um momento assim, diz, mas eu sei que Ele vai me visitar. É como Jó declarou, mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive. Eu sei que Ele vive. E no capítulo 42 do seu livro, já no final, escuta, pois, dito eu falarei, verso 4, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Porque quando Deus vem agora, aquele que só ouvia de Deus, ele diz assim, sabe por quê, Senhor? É porque eu te conhecia só pelo ouvir. Em outras palavras, a vida que eu tenho, toda a estrutura, é porque eu ouvia falar de ti. E eu te seguia porque eu ouvia falar de ti. E eu oferecia sacrifício porque eu ouvia falar de ti. E eu fui fiel porque eu ouvia falar de ti. Mas hoje ele declara, mas agora, nesse instante, o Senhor que veio a mim, eu esperei, eu sacrifiquei, eu obedeci, eu fui fiel. Mas ele diz, ó Senhor, agora, depois de tanto tempo, os meus olhos te veem, eu te vejo, que bênção, eu te ouvia, mas hoje eu te vejo como Deus que existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, se você ouve, continua servindo. Se você ouve, continua obedecendo. Se você acredita nele. Eu ouvi uma frase tremenda, eu vou terminar essa semana. Deus é do tamanho que você crê que Ele é. Deus é do tamanho em que você crê naquilo que Ele pode realizar. Para mim, não há impossível para Deus. Eu tenho certeza que os que estão sentados aqui, não existe impossível para Ele. Não existe impossível para Deus. Não existe impossível para Deus. Deus é para você aquilo que você crê que Ele pode fazer. Quando você crê, Ele se manifesta, porque Ele se manifesta de acordo com a sua fé. Quando você não o limita, quando você acredita que Ele pode, Ele pode. Porque Jó, estando lá, na maior amargura, no maior sofrimento, na pele e no osso, nunca deixou de crer. E se você está, eu vou terminar a palavra, aqui hoje de manhã, e se você entendeu a palavra, aquilo que o Espírito de Deus quis dizer para você, você que está vivendo uma situação difícil, Deus vai te tirar dessa situação difícil e vai te levar até onde você pode crer. É onde você pode crer que Ele vai te levar. Então, se você crê num Deus que não impõe limites, Ele vai te levar no sobrenatural. Hoje Ele mostrou que Ele é na vida de Abraão, e hoje Ele te mostrou que Ele é e foi na vida de Jó. E hoje Ele quer se manifestar na sua vida da maneira com que você crê. É assim. É assim que Deus é. É assim que Deus sempre será na sua vida. Não tem limites para crer. Não tem limites para ser fiel. E não tem limites para se prostrar o tempo todo diante dEle. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. De noite a gente continua mais um pouquinho, tá? Quem não veio hoje de manhã não vai receber tudo aquilo que você recebeu. Mas de noite a gente continua. Pai, te agradecemos pela Tua palavra.
Te agradecemos porque o Senhor é tão maravilhoso. Eu estou diante de homens e mulheres que hoje subiram um degrau a mais no conhecimento de Ti, da Tua palavra. E eu te peço que eles sejam inabaláveis. Que a partir de hoje não existam mais reservas, não possa existir reservas dos seus corações. Que a medida com que cada um aqui vai crer, vai ser a medida que eles serão honrados. E o Senhor nunca vai deixar de ser Deus. Assim como foi Deus na vida de Abraão e assim como foi Deus na vida de Jó. Não chegará um tempo, chegará um momento, chegará uma hora na nossa vida que o Senhor irá se manifestar, como se manifestou de uma forma tão clara e evidente na vida de Abraão, mas também como se manifestou na vida de Jó, ao ponto de ele dizer: eu te conhecia só pelo ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Te adoramos, te bendizemos e te exaltamos, no nome de Jesus. Deus, tu és o meu desforte, grande é o Shaddai, Trono poderoso, teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todo pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, O Senhor é a minha paz. Chamar Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se vê que No Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. no controle está, meu Deus. Tudo governa. O pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, seu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, Onde igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, toda dor se vê que no Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus. no controle está, Meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. se vê que no Yahvé minha Minha justiça é Deus no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. No Yahvé minha justiça é Elohim, Elohim, Deus no controle está, meu Deus. tudo governa. Você tem uma palavra agora no seu coração de gratidão a Deus
por tudo que Ele é na sua vida, por tudo aquilo que Ele já fez na sua vida, e por tudo aquilo que você crê que Ele fará na sua vida. Deus é aquilo que você crê. E se você crê no infinito, que Ele pode tudo, então Ele é Deus por excelência. Conforme nós acabamos de cantar, tudo governa. Ele é a paz, Ele está presente, é o Deus que cura, Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso pastor, Ele é tudo. Libera, fecha os teus olhos. Libera uma palavra de gratidão a Ele, a Jesus, ao Espírito de Deus nesta manhã. Procure aí dentro de você uma palavra que expresse a sua gratidão a Ele. Você viu como Ele foi com Abraão, como Ele foi com Jó. Um tem toda a revelação e outro vai pelo ouvir, e é fiel pelo ouvir. Até que chega o ponto que Deus vem e fala com ele. Um Deus faz uma promessa de um filho e cumpre. E outro já tem muitos filhos e Deus refaz a família toda. Porque quando o sacerdote é íntegro e fiel a Deus, há uma unção para que toda a família seja reta e íntegra a Deus. Libera uma palavra de gratidão ao Senhor. Pelos seus filhos, pelos seus netos, pela casa onde você mora, pelo carro, pela conta bancária que você tem, pelo seu salário, pela igreja, pelo pastor, pelo seu líder, seus discípulos. Pai, eu oro nesta hora para que a tua igreja seja batizada em outro nível, num nível de fé sem medidas e sem limites. Nós precisamos e temos em nós esta unção de Abraão, e temos também em nós o exemplo de Jó, tão tremendo, tão poderoso. Existe uma alegria, e ela acontece só pelo fato de crermos em Ti, só de termos confiança em Ti. Toda a nossa vida muda, todo o nosso astral muda, as nossas emoções mudam, todo o nosso ser muda, quando nós cremos, apenas cremos, quando nós confiamos que tudo vai dar certo. E nós queremos expressar nossa gratidão hoje, porque o Senhor fala conosco. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para a igreja neste domingo de manhã. Que ela seja consolidada no nosso coração. Que nunca sejamos abalados. E que possamos crescer no Senhor, na força do Teu poder, na santidade da Tua palavra. E que nunca jamais possamos trocar ou negociar o Teu reino com qualquer outra coisa deste mundo, mas que sejamos inteiros do Senhor. Abençoe Tua igreja agora, aqueles que vão retornar para suas casas. Abençoa aqueles que semearam no Teu altar. Enriquece a Tua igreja, assim como o Senhor enriqueceu a Jó, e assim como o Senhor enriqueceu a Abraão. É o pai da fé, e nós temos que prosperar debaixo desta bênção, Pai, para que tenhamos o sustento necessário para tudo aquilo que desejamos fazer pelo Teu reino aqui sobre a face da terra. Que tenhamos um culto extremamente abençoado. Abençoe o nosso professor Lupércio, prefeito desta cidade. Levantamos uma muralha de proteção nas suas emoções, na sua saúde, na sua casa. Abençoa o nosso presidente, seus ministros. Destrói todo o espírito que está agindo como corrupção nesta nação, no meio dos políticos, no meio jurídico, aonde tiver, Pai. Chegou o tempo do Teu Espírito Santo agir no meio do Brasil, no meio da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Shalom, até logo mais à noite. Deus abençoe.